Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar. Realmente Ele possa nos alcançar nessa noite em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua presença, Deus. Pai, continua fluindo deste altar e alcança o coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. E não só eles, Senhor. Estenda as suas bênçãos sobre a vida de cada familiar deles também. Pai, que os céus permaneçam abertos sobre este lugar e venha falar conosco aquilo que vai transformar a nossa vida hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Hoje, mais uma vez, é um culto especial, o qual o Senhor preparou para nós. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, que era uma palavra para a nossa família, uma palavra que liberta, que transforma, faz tudo aquilo ao qual nós precisamos que Ele faça em nós. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15. A palavra de Deus fala assim, ó: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Então aqui, irmãos, nós podemos ver um alerta do Senhor, um mandamento do Senhor. O Senhor, Ele não está fazendo um pedido, Ele está dando uma ordem. E muitas das vezes o Senhor está falando isso comigo, com você, conosco. E muitas das vezes nós fazemos hora, nós demoramos no atender ao Senhor, de tomar uma posição para estar com o Senhor, ou estar fazendo a vontade do Senhor. E nesse texto aqui ele vai relatar que quando o Senhor dá uma ordem, se você não agir, para Ele te livrar, Ele vai ter que te arrancar do lugar. Então é melhor nós nos posicionarmos e levantar e sair em direção a qual o Senhor está nos mostrando. Não esperar que Ele nos arranque. Porque o Senhor, pelo amor e pela misericórdia dEle, Ele não vai permitir que o mal chegue até a nossa vida. O mal só pode chegar, ou o dia ruim, é só se Ele permitir. Mas nós estamos vivendo agora na era da graça. Uma vida cheia de paz, de gozo, de alegria. E para que isso aconteça, nós precisamos estar atentos à vontade desse Deus. E o texto continua assim, ó: como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Irmão, cidade significa o mundo da subsistência, onde nós saímos para buscar o alimento para a nossa casa, onde nós trabalhamos, estudamos, onde nós temos os nossos ciclos de amizades. Mas muitas das vezes, esses lugares estão sobre uma maldição, está indo na contramão da vontade de Deus, está fazendo mal para a sua vida, para a sua família, está trazendo uma destruição. E muitas das vezes nós não percebemos isso. Então o Senhor envia os seus anjos, primeiro Ele fala conosco, fala ao nosso coração. E todos nós aqui temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e nós sabemos o que estamos fazendo de certo e o que estamos fazendo de errado. Sabemos o lugar que nós estamos, se convém ou se não convém. E isso é fato. Não tem nenhum inocente aqui além das crianças. Nós sabemos muito bem qual é a vontade do Senhor. O Senhor fala para nós sermos santos como Ele é santo. Fala para nós viver meditando na palavra dEle de dia e de noite. Fala para nós pensarmos nas coisas lá do alto. E muitas das vezes a nossa posição, o nosso posicionamento durante o nosso dia não é dessa forma. E o texto ainda continua assim, ó: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Irmãos, olha que interessante isso aqui, ó. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, e não olhes para trás, e nem pares em toda a campina. Não pare em toda a campina. Lembra quando ele se separou de Abraão? Abraão pergunta para ele assim, ó: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, pode escolher. Quando ele olhou, ele viu uma campina muito grande. Aos olhos humanos, aquilo era o melhor lugar.
Mas não se trata de lugares, se trata da presença de Deus. A presença de Deus estava com Abraão, não com ele. E Abraão vai para uma terra rochosa, uma terra seca. Mas a bênção do Senhor estava sobre ele. Aquela campina que aos olhos humanos parecia ser bom, transformou numa cidade chamada Sodoma e outra Gomorra. E o pecado foi tão grande que aquilo ofendeu a Deus. Deus teve que tomar uma providência. Mas ali havia um homem justo, um homem ao qual Deus amava. Um homem ao qual Abraão orava, era parente de Abraão. Por isso que você não deve desistir dos seus parentes, dos seus amigos. Porque a palavra de Deus fala que a oração de um justo tem muito em seu efeito. Então você precisa crer nisso, irmãos. Quando eu oro para um familiar meu, seja para um amigo, eu oro com a certeza da conversão dele, da transformação da vida dele. Por pior que pareça estar, mas vai melhorar em nome de Jesus. Porque Deus, ele não vê as circunstâncias. Nós não podemos limitar o agir de Deus na nossa limitação, na nossa visão limitada. Então, se você está orando para alguém e aparentemente essa pessoa está piorando, irmão, aos nossos olhos parece algo ruim, mas é Deus agindo naquela vida. Aqui, os anjos tiveram que pegar na mão de Ló e de suas filhas e arrastar eles para fora da cidade. Irmãos, então muitas das vezes o Senhor vai arrancar essas pessoas da situação a qual encontra. Vai nos arrancar de uma situação a qual nós estamos em perigo. Irmãos, ser arrancado não é algo delicado, não é algo fácil. Muitas das vezes você vai se achar no fundo do poço, vai se achar num lugar sem saída, vai achar que não tem jeito mais. Mas o Senhor vai agir em seu favor. Então compreenda o que a palavra de Deus diz para que você não fale besteira. Aquela palavra que nós ouvimos na sexta-feira, quem não teve a oportunidade de estar aqui, essa palavra está gravada lá no YouTube da igreja. Então entra lá e ouça ela para que você possa entender essa. Amém? E olha a responsabilidade. Havendo levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Irmãos, então é oração. Precisamos orar, mas também ter ação. Precisamos nos posicionar. Eu não posso apenas ficar orando: ah, Senhor, me dá graça. Ah, Senhor, me livra, Senhor, desse pecado. Mas se eu não der um passo de fé, se eu não abrir mão daquilo que o meu coração está desejando naquele momento, que tem ofendido a Deus. Porque até quando nós vamos sobreviver? Porque quem não está na presença de Deus não está vivendo, está sobrevivendo. Está vivendo de migalhas, daquilo que está caindo da mesa. E a palavra continua assim, ó. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. O que isso aqui quer dizer, irmãos? Nós precisamos ter temor e tremor do Senhor, das consequências das quais possam vir sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ou seja, precisamos ser pessoas responsáveis diante do Senhor. Versículo 20. E nós podemos ter comunhão com o Senhor. Olha aqui. Eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura, não é pequena? E nela viverei a minha alma, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subvergir a cidade que acabaste de falar. Apressa-te, refugia-se nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Irmãos, quando Deus vai trazer juízo sobre uma empresa, sobre uma cidade, sobre um ambiente ao qual nós frequentamos, enquanto nós não sairmos, Deus não vai agir. Então se posicione, não espere o anjo te arrancar de lá, porque ele vai trazer juízo. E esse juízo que eu estou dizendo não é só você perder algo nessa vida, não. É você perder a oportunidade de reinar com o Senhor, porque a igreja está para ser arrebatada a qualquer momento. Amém? Então vamos entrar na mensagem agora.
Existe um momento na vida, irmãos, em que Deus decide dizer. Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Ele é o nosso Pai, mas também é o nosso Senhor. Então não confunda a liberdade com a libertinagem. Nós não podemos tratar o Senhor como se fosse um coleguinha de escola ou um colega de trabalho. Não, ele é o Senhor, o Rei dos Seis. Então, quando nós chegarmos diante dele, é com reverência, é com sabedoria, é com discernimento. Ei, Senhor meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer? É esse o tratamento que eu tenho que dar. Então Deus decide dizer: chega, eu vou te tirar deste lugar. Você está vivendo no pecado hoje? Deus fala para você nesta noite: chega, Ele vai te tirar desse lugar. Queira você sim, queira você não. Sabe por quê, irmão? Você está comprometendo o nome do Senhor. Você está comprometendo o nome da igreja. Da santa igreja, que não tem pecado, é sem mácula e sem mancha. A igreja do Senhor Jesus. Ele sabe o que você pensa, o que você faz, onde você está. Ele sabe o que o seu coração está desejando agora. E nós estamos lidando com aquele que sonda mente e coração. Então não tem para onde fugir. Cabe a nós rendermos ao Senhor. Sodoma não era apenas uma cidade. Era um ambiente corrompido, contaminado, sem temor a Deus. Irmãos, o ambiente que você tem frequentado é um ambiente que está corrompido. Sem temor a Deus. Aleluia. Então, o ambiente que você tem frequentado, irmãos, está contaminado? Sem temor a Deus? As pessoas que você tem lidado, o que tem saído da boca delas? Porque na sexta-feira nós aprendemos o quê? Que a nossa vida depende do que sai da nossa boca. A palavra de Deus fala: o que nós falamos é o que Ele vai fazer conosco. Tamanha misericórdia do Senhor para com cada um de nós. Amém? E mesmo assim, Ló estava lá como se nada estivesse acontecendo, irmãos. A situação era tão grave naqueles dias que quando os anjos chegaram, os homens daquela cidade queriam abusar deles. E o amor e o temor de Ló era tão grande que ele ofereceu as suas filhas que eram virgens para aqueles homens daquela cidade. Irmãos, e hoje não está diferente aí fora, não. Quantos casos nós temos visto e ouvido de violência? Aí nos telejornais da vida? Quantas pessoas perdendo a sua vida? É um motorista alcoolizado que atropela uma pessoa, é um filho surtado que vai lá e mata o pai, mata a mãe. E o interessante disso tudo é que essas coisas parecem que estão ficando normais, mas não está normal e nunca vai ser normal um negócio desse. A última que fez isso, ficou famosa, está fazendo um filme, fez um filme, está na Netflix. Como se fosse algo normal, irmãos. Recebeu 500 milhões para fazer um filme, porque matou o pai e a mãe. Você acha que Deus se agrada disso? Olha a podridão desse mundo. Olha as guerras que têm acontecido em nossa volta. Irmãos, a igreja está a ponto de ser arrebatada, então não durma. Acorde, levante, caminhe para o santo. Vivam a vida santa diante de Deus. Eu sei que isso não é fácil, porque o coração é enganoso. A palavra de Deus mesmo fala isso, então não permita ser enganado. Irmão, as pessoas lá fora, por mais que pareçam ser gente boa, é gente boa enquanto você presta, enquanto você serve. Vai chegar uma hora que ela vai virar as costas para você, vai te trair. Se na igreja nós temos decepções, frustrações, imagina lá no mundo. Se todos nós estamos buscando o mesmo objetivo, ser santo, ser santificado, servir ao Senhor, ainda temos falhas, ainda falhamos um com o outro, mas daqui é diferente. Nós temos 2 mandamentos muito importantes. Devemos amar o nosso Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a sabedoria e inteligência. E o segundo, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. E a pergunta que eu faço é essa: você tem amado você mesmo? Porque se você não ama nem a você mesmo, jamais vai amar o Senhor e muito menos o seu próximo. Então nós precisamos ser o quê? Uma metanoia.
mudar a nossa mente, voltar para o Senhor. Ah, mas eu gosto de tal coisa, mas isso está te matando. Com misericórdia, de amor ao seu filho, à sua mãe, aos seus familiares, muda de vida. Porque a palavra de Deus nos ensina que a maldição vai até a terceira e quarta geração, mas as misericórdias do Senhor vão até 1000 gerações. Irmãos, aquela saidinha nossa lá fora, que parece que a gente está relaxando, não. A gente está virando papá de Satanás. Porque você pega a serpente lá em Gênesis, você vai ver ela lá em Apocalipse 2, se transforma num dragão grande e vermelho, de tanto comer, sugar sangue de cristãos. Então precisamos estar alertados quanto a isso. Ah, eu não consigo. Consegue sim. Você conseguiu entrar, você tem que conseguir sair. E para sair, o Senhor ainda te ajuda. Você tem o Senhor, você tem a igreja, você tem esse irmão do seu lado, você tem os pastores da igreja. Que dificuldade tem? Basta você querer. Basta você decidir, basta você falar, eu quero servir ao Senhor, eu quero ter uma vida santa, eu abro mão das coisas do mundo, eu sou inimigo do mundo. E é assim, irmãos, precisamos ser quadrados mesmo para o mundo, precisamos odiar as obras do diabo. Por mais que pareçam ser boas, mas não são. Todas as pessoas que estão lá, irmãos, estão andando de cavalo na morte à procura da sorte. E uma hora vão se deparar com a morte. E eu gosto muito desse hino que nós cantamos aqui, porque eu acho que nós somos muito corajosos. Ó morte, onde tu estás? Na hora que você se deparar com ela, você vai ver o que é arrepender, o que é falar com o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Você vai ver o que é o gemido da alma. Porque não é fácil dar de frente com a morte. Então, quando nós cantamos aqui, nós somos fortalecidos do Senhor. Mas no nosso dia a dia lá fora, nas lutas do dia a dia, muitas das vezes nós estamos sozinhos. Muitas das vezes eu mando devocional para você, você nem lê o devocional. Você nem ora. Você sai de casa como se não tivesse um Deus, não tivesse um pai, não tivesse uma pessoa que cuidasse de você. E ainda tem homens e mulheres nessa igreja que oram pela sua vida todos os dias, pela sua família de madrugada, 6 horas da tarde, meio-dia, e você nem sabe disso. É por isso que ainda não aconteceu uma desgraça na sua vida. Então não permita que isso aconteça. Preste atenção nisso. Deus não destrói sem antes avisar. Deus está nos avisando hoje. Deus está falando com você. Não pensa no irmão que não está aqui não, que não é para ele, é para você. Ele está avisando para você hoje. Haverá destruição. Você quer permanecer nessa vida aí? Quer permanecer nesse poço de lama, nesse poço de pecado? Então se prepare. E a minha oração é que ele te arranque de lá, que não você não morra. Porque a cidade inteira foi destruída, irmão. Com fogo e enxofre. Não foi uma cena bacana. Quando aqueles homens daquela cidade foram tentar pôr a mão nos anjos, invadir a casa de Ló, o que aconteceu? Ficaram cegos. Primeira coisa, as pessoas ficam cegas. Sabe por que ficaram cegas, irmãos? É para não ver os nossos defeitos, as nossas falhas, o que nós cometemos de errado. O Senhor apaga o nosso passado. O Senhor nos limpa, nos purifica com o precioso sangue dele quando há o arrependimento. O Senhor tampa a nossa nudez. Então não olhe para trás. Não pare. Próximo ponto. Deus não julga sem antes dar oportunidade de saída. Deus está nos dando oportunidade dia após dia, irmãos. Não é só hoje. Olha quantas palavras que você tem ouvido durante esse ano, o ano passado, desde quando você se converteu. O problema nunca foi sair de Sodoma, irmãos. O problema foi sair de Sodoma e não sair do coração da mulher de Ló, Sodoma. Não adianta eu sair daquele ambiente que está lá, cheio de pecado, sem temor a Deus, profanando o nome de Deus, e o meu coração está lá, eu ficar desejando as coisas de lá. Seja prostituição, adultério, farra, bagunça, seja o que for, tudo que desagrada a Deus. Cuidado dos lugares que você frequenta. Cuidado dos lugares que você coloca o seu pé, porque o seu pé é santo. Cuidado. Porque de repente você vai fazer Deus destruir aquele lugar que você gosta, aquelas pessoas que você gosta, mas que estão profanando o nome de Deus. Deus é um Deus de justiça, ele não brinca.
Amém? Vocês estão comigo ainda? É uma palavra de amor, tá? Ponto 1, irmãos. Isso é o que eu quero que você leve para o seu coração nessa noite e guarda isso. Deus não tira. Deus te tira mesmo quando você demora a sair. Você está demorando a sair de lá? Está fazendo hora? Deus vai te arrancar de lá. Porque se for demônio, eu vou expulsar da sua vida, da sua família. Se for ser vergonhice sua, Deus vai te arrancar de lá. Então a sua opção é só uma, é sair. Não tem outra. Acabou o tempo do diabo na sua vida. Acabou o tempo de miséria, de desgraça, de falência, de sobrevivência. Agora é vida e vida com abundância. Você tem que olhar para os seus filhos, eles têm que olhar, eu quero ser igual a você, pai. Quero ser igual a você, mãe. Quero ter uma esposa como o senhor tem, pai. Tem que ser assim. E isso não é fácil, é só com o Senhor. Aleluia? Então, Gênesis 19, 16 fala assim: eles pegaram pela mão. Todo mundo tem mão aí? Tem ninguém desprovido de uma mão aí não, né? Porque se não tiver, ele pega pelo cotoco mesmo. Tá rindo? Pega. Deus não brinca não, irmãos. Filipe foi arrebatado sem Deus pôr a mão nele. A mais de 100 quilômetros. Estava num lugar, apareceu no outro. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não tem dificuldade nenhuma. Deus não faz exceção de pessoas. Se for para te livrar, Ele vai fazer o que tiver que ser feito. Deus não submete ao meu querer, não, irmãos. O meu achismo, não. A palavra dele está aqui. É só seguir isso aqui que vai dar tudo certo. Porque o Senhor teve misericórdia dele. Ló estava demorando. Irmãos, o Senhor está tendo misericórdia de nós e muitas das vezes nós estamos demorando em tomar uma decisão e se posicionar. Falar, não, Deus, eu quero o Senhor. Irmão, deserto não é lugar de permanecer, não. Deserto é lugar de crescimento, é de prova, é passar rápido. Egito é escravidão, nós já fomos livres, fomos libertos. Agora é Canaã. Vida que mana, terra que mana leite e mel. O problema é que as pessoas querem voltar para o deserto e outras para o Egito. Para as iguarias do rei. Sai fora disso. Ele estava indeciso, estava preso emocionalmente. Irmão, não seja refém de sentimento. Ah, eu gosto de fulano. Gosta dele? Traz ele para a igreja. Você não precisa de ir para bagunça com ele para mostrar que gosta, não. Chama ele para fazer uma atividade física. Em vez de ficar caçando aí besteira na rua. Se gosta, você tem que cuidar. Não é permitir que ele caia no buraco. Porque foi nos ensinado aí, ó. O sábio vê a pessoa caindo e dá a volta, não é isso? Não, o sábio não permite ela cair, dá a mão antes. Puxa. Ah, bicho, fulano não quer nada. Não, irmão, que é assim, ele só não sabe. Ele não tem o conhecimento que você tem, ele não tem intimidade com Deus que você tem. Então não abra mão disso. Foi nos dado um mandamento, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Irmãos, quem não crê e não for batizado já está condenado. Se você ama essas pessoas que estão lá fora, precisa se pregar o evangelho. Nós produzimos aqui vídeos de convite para você convidar as pessoas para a igreja, postamos um grupo da igreja, falamos, ei, convide um amigo, convide seus familiares, evangelize, aproveite essa oportunidade. Irmão, evangelizar hoje, você não precisa nem sair de casa, com seu celular você faz isso. E muitas das vezes você não curte nem a página da igreja. Então começa a valorizar o que Deus nos dá, o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito nessa igreja. Todos os dias eu ouço testemunhos de irmãos e irmãs que Deus tem feito, está fazendo e ainda vai fazer. Então não seja uma pessoa que fica contando história dos outros. Seja que conte as suas, que Deus tem feito, está fazendo na sua vida e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Então, ou seja, não fique indeciso.
Não fique preso emocionalmente nas coisas lá do mundo. Porque se você ficar dessa forma, Deus vai mandar os anjos te puxar de lá. E aí vai causar mais dano àquelas pessoas. E aí você vai sofrer duas vezes. Uma por não estar lá e outra porque está acontecendo com aquela pessoa. Porque uma coisa é cair na mão do diabo. A gente ora, bate o pé e ele sai em nome de Jesus. Agora, cair na mão de Deus, não dá para orar por você. Não dá para interceder. Deus vai falar assim, ó, eu estou cuidando, eu estou tratando, não entra. É isso que ele fala conosco quando nós vamos orar quando uma pessoa cai na mão dele. Ele é um Deus de justiça. Tem livramento que não é delicado, é forçado. Antigamente, nós que somos mais antigos aí na igreja, nós ouvimos assim, quem não vem pelo amor, vem pela... Quem quer vir pela dor, irmãos? Nós somos no tempo da graça, vem pelo amor. Vem ainda enquanto a misericórdia do Senhor está sobre nós. Não espere Ele nos arrancar lá do mundo, não. É tão gostoso estar na igreja, é tão gostoso estar com os irmãos, é tão gostoso estar vivendo a vida com Deus. A nossa vida é cheia de paz, de gozo, de alegria, de tranquilidade, de certeza, de bênçãos. O Senhor todos os dias nos surpreende com cada bênção que vem sobre a nossa vida. Coisas que nós nem pedimos do Senhor e nem estamos esperando, o Senhor faz. Às vezes estou pedindo ao Senhor um copo d'água e Ele me dá uma caixa d'água. Tamanha a misericórdia dEle. Estou ilustrando aqui para você ver. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas pode ter certeza que Ele vai te dar mais do que você está pedindo e muito mais do que você merece. Porque assim é comigo, assim é conosco, em nome de Jesus. Vamos lá. Deus vai te arrancar de lugares errados, de pessoas erradas e de situações perigosas. E aí eu preciso ouvir um amém. Sabe por quê, irmãos? É muito triste quando nós temos um irmão aqui que sai da presença de Deus e é assassinado lá fora. E nós temos que ver essas notícias nos jornais da nossa cidade. Falar, poxa, esse irmão dormia comigo no altar, passava a noite orando comigo, estava conosco o tempo inteiro e desviou da presença do Senhor e o final trágico que ele teve. E aí a gente se pergunta, onde foi que eu errei? Mas não foi eu, é a pessoa que não quis tomar a decisão. Então nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos, pelas atitudes. Precisa haver mudança. Eu postei hoje, eu não sei se vocês viram lá no stories lá da igreja, um pastor falando sobre visitar irmãos. Aí ele pergunta, está doente? Está enfermo? Não. Morreu algum parente? Não. Não, então não vou visitar, não. Ele tem que vir para a igreja. Mais ou menos assim. Quem não viu, vê lá. Nós vamos celebrar, ter uma vida em comunhão. Podemos reunir na minha casa, na sua casa, tomar um café, fazer uma oração, não tem problema. Me chamar na sua casa, eu vou lá, vou orar, vou ungir, não tem problema. Agora, aquele irmão que não está vindo porque não quer, o Senhor que cuide dele, eu só vou orar. Eu não vi Jesus saindo atrás de ninguém, principalmente dos judeus, dos de casa. Os maiores milagres foram com os samaritanos, pessoas que os judeus odiavam. Então Deus às vezes está fazendo coisas com pessoas do seu lado, lá no seu trabalho, que não tem o Senhor e você está aí orando. Por quê? Coração. Onde está o seu coração? Por que o Senhor vai te arrancar, irmão? Porque você está em lugares errados, com pessoas erradas e situações perigosas. O Senhor não quer que o inimigo te pegue. Que a palavra de Deus sabe que o inimigo anda ao derredor procurando a quem possa. Se eu estou num lugar perigoso, eu estou sujeito ao inimigo. Eu estou falando, diabo, aqui ó, estou à vontade, quem quiser me levar, leva. Então, irmãos, eu vejo muitas pessoas sem o temor de Deus. Mas quando a morte vem, o negócio fica complicado. Se você não teve a oportunidade, tomara que não tenha de ter visto, que eu já vi várias vezes. Às vezes a gente vai enterrar o corpo de um ente querido, de uma pessoa da igreja, de um parente de uma pessoa da igreja. Aí chega lá, a pessoa está fazendo aquele escândalo, ai, me leva junto, me leva junto. Quando cai lá dentro,
Me tira daqui, fica no desespero para sair. Ah, mas não está pedindo para ir, caiu, por quê? Você manda jogar a terra então, hein? Você já viu alguém fazer? Ei, joga a terra, eu já estou aqui mesmo. Eu amo tanta pessoa que está ali que eu quero ir embora com ela. Irmãos, fica a dor, fica a saudade, fica o respeito. Mas ninguém quer morrer. Por melhor que o céu seja. Eu ainda quero viver e viver muito, mas viver com qualidade de vida. Viver com prosperidade de vida. Viver com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus, cuidando da igreja, cuidando dos irmãos o tempo inteiro. Amém? Então lembre-se disso. Os lugares que as pessoas param para refletir isso é quando elas se deparam com a morte. Então, quando estiver cantando esse hino aqui, ó morte, onde tu estás, vê primeiro onde você está. Porque de repente você está muito próximo. Nós tivemos alguns teatros aqui que as pessoas assustaram com a morte. Ela vinha até com uma foice. Como é que era o barulho lá da morte? Como é que... Tem que fazer esse teatro aqui de novo. Já tem muito tempo que não faz ele. Os irmãos ficavam assim, ó. Será que é minha vez? Calma, é só um teatro. Se no teatro o irmão já está tremendo, você imagina na hora que a morte mesmo aparecer. Não adianta correr, não. Irmão, se algo saiu da sua vida e você não entendeu, talvez não foi uma perda, foi um livramento. Por isso que a palavra de Deus fala para nós da graça em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver dessa forma. Para mim não tem nada ruim. Tem momentos de dificuldade. E a gente passa dando glória e crescendo no Senhor. Ah, você gosta de passar momentos difíceis? Claro que não, irmãos. Claro que não. Mas tem um monte de macumbeiro fazendo macumba para mim, um monte de diabo me atentando. Eu vou ter que passar por dificuldade, mas a vitória é em dobro. A bênção é em dobro. Então levanta o diabo para cair em nome de Jesus. Tem uma igreja orando em favor da minha vida, em favor da minha família, o diabo não tem força para tocar na minha vida. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Ah, mas ele te expôs. Expôs para o Senhor me exaltar. Que os humilhados serão exaltados, irmão. Quantas pessoas têm falado mal de você, mal de sua família, mal de sua igreja, mal do seu pastor, e nem sempre é verdade. Nós não saímos defendendo, não, deixa falar, está falando de nós, porque se elas falar delas mesmas, não vai chamar a atenção de ninguém, então tem que falar de quem tem relevância nessa vida. E se você ouvir falando mal de mim, não precisa me defender, irmãos. Eu tenho um advogado justo, fiel, que chama Jesus. Ele sabe tudo que eu faço, tudo que eu faço eu falo com ele. E assim precisa ser o seu viver também, irmãos. Amém? Então lembre-se disso, talvez não é uma perda, é um livramento. 2. Existem ordens que definem o seu futuro. Gênesis 19:17 fala assim, ó. Escapa por tua vida e não olhes para trás. Irmãos, quando nós abandonamos o pecado, nós devemos deixar o pecado para trás e não olhar para trás. Ficar assim, quando eu era do mundo eu fazia isso, fazia aquilo outro. Você já viu os pregadores itinerantes? Hoje nem tanto. Mas na década de 90, 2000 mais ou menos, isso era muito comum passar homens nas igrejas. Aqui nós não temos esse hábito de trazer pessoas assim, não vamos trazer, porque não precisa desse testemunho não. Testemunho água com açúcar não. A pessoa falava assim, que eu era falava o nome de uma facção. Que eu tomei tantos tiros, que eu morri, que eu ressuscitei. Irmãos, isso aí nada é nada perto de Jesus. Testemunho é o de Jesus que morreu numa cruz, sem dever nada a ninguém, sendo puro, sem pecado, em meu favor, em seu favor. Isso é testemunho. Quando ele está diante de Pilatos, ele fala, ei, fala alguma coisa, eu tenho poder para te livrar da morte. O Senhor permanece calado. Pilatos não tem poder sobre Jesus, não, sobre o que Deus planejou, não, irmãos. Então, começa a refletir sobre a palavra de Deus. Começa a refletir o que Deus está falando no seu coração. Eu sei que as pessoas que você mais ama são a maioria dos seus familiares. Nem são todos. É a maioria. Tem uns que você nem combina, mas ore em favor da vida deles. Então, aqui não era um conselho, irmãos. Era uma ordem direta.
É a mesma coisa eu falar assim, Pedro, faça isso. É uma ordem, não é um pedido. Pediu, ô Pedro, você pode fazer isso para mim por gentileza? Agora, se ele é um funcionário meu, se ele é um funcionário na empresa dele, o chefe fala, não é um pedido, é uma ordem. É igual no meu trabalho, as pessoas, por mais educadas que sejam, eles não me pedem, eles me dão ordem. E eu tenho que cumprir, mesmo não querendo. Muitas das vezes eu recebo uma ordem que eu não quero fazer, mas eu vou lá e tenho que cumprir, porque há um regulamento, há um mandamento. E no reino espiritual não é diferente essas coisas. Amém? O que significa olhar para trás? Sentir saudade do pecado, querer voltar para o que Deus já te tirou. Irmãos, já viu aquela passagem que fala assim que nós não devemos jogar pérolas para porcos? É ficar gastando palavra com quem não quer ouvir, com quem não quer nada com Deus. Para com isso, só ora, para ficar insistindo. Quem precisa da igreja são as pessoas, somos nós. Não é Deus, Deus ele é o Deus. Você estando aqui ou não estando, ele continua sendo Deus. Mas nós precisamos estar aqui para quê? Para amadurecer, para crescer no Senhor, para ter uma família abençoada, um relacionamento abençoado. Uma vida e vida em abundância. Duvidar do que Deus tem pela frente. Irmãos, você tem dúvidas de que Deus tem o melhor para a sua vida? Coisas que você nem sabe, que você nem está esperando? Igual nós que temos filhos, nós desejamos o de melhor para os nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos familiares. Irmãos, eu olho para os jovens da nossa igreja e eu profetizo sobre a vida deles todos os dias. Eles vão ser melhor do que eu, eles vão sobressair em meio a essa geração, eles vão conquistar os sonhos, os desejos do coração deles. Essa é a minha oração em favor do seu filho. E você precisa orar dessa forma. Mas você também tem que se posicionar, abandonar aquilo que não presta. Eu sei que muitos de nós sofremos muito na igreja, decepção, sofremos mágoa. Mas não foi Jesus que fez isso conosco. Foi irmão que precisa de cuidado, de tratamento, que está passando por situações às vezes pior do que nós estamos sentindo. Então não se importe com isso. Você vem na igreja é por causa do Senhor Jesus, não é por causa do irmão que está do seu lado. Esse irmão que está do seu lado aí, ele só pode te ajudar em oração, em jejum, mas ele não pode te salvar de nada. É só o Senhor. Então não venha com esse papo. Ah, não vou na igreja porque eu estou decepcionado. Ah, não vou na igreja mais porque eu sofri uma decepção. Foi Deus? Foi Jesus? Porque ele nunca frustrou ninguém. E ele te chamou, irmãos. Você é um escolhido de Deus. Você é um privilegiado de Deus por estar aqui nessa noite. Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje e não puderam por causa do trabalho, por causa de uma viagem, por causa da preguiça, por causa do cansaço, por causa do pecado, por causa do desânimo. Quantas pessoas foram vencidas durante o dia? Então, louve a Deus por você estar aqui na presença dele. Tem gente que, saindo do erro, mas ainda sente falta. Irmãos, eu saí do erro e fico pensando naquele trem o tempo inteiro. A palavra de Deus fala que eu preciso meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Não de onde o Senhor me tirou. Eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Onde que eu estava? Morto em delito e pecado, que fala lá em Efésios. Eu não tenho que ficar pensando nos pecados que eu cometia, não. Eu não preciso lembrar que um dia eu estava morto e Deus me deu vida, não. Amém? Eu só não posso esquecer de onde Ele me tirou. Senão daqui a pouco eu vou estar lá de novo. Saiu do pecado, mas ainda deseja. Irmãos, o Senhor te perdoou. Mas não é para você voltar a pecar. Abra mão disso. Vou falar de um pecado grosseiro aqui, tá? Que eu sei que vocês não cometeram isso. Em nome de Jesus. Se cometeu, o Senhor também já te perdoou, esquece isso. Você foi lá e matou alguém. Ó, estou indo lá no extremo, tá vendo? O Senhor falou assim, não matarás. Aí, por acaso, você matou na ignorância, que você não tinha o Senhor, arrependeu, o Senhor te perdoou, te lavou com o sangue dele, te purificou, irmão. Você pagou sua dívida com a justiça, você está limpo perante os homens, perante Deus. Agora você vai ficar contando uma arma para os outros? É que eu já matei. Se mexer comigo, eu mato mesmo. Vai se vangloriar isso, achando que está intimidando algum servo de Deus? Você tem que ter vergonha disso. É igual camarada. Às vezes o jovem chega para perto de nós,
Ah, quando eu era do mundo, eu pegava as menininhas tudo. Tenha vergonha disso, rapaz. Seja homem de uma só mulher. Fala com Deus, Deus, apresenta para mim a que eu vou casar. Tenha pressa para isso não. Para você ter uma só. Você não é sabonete quartel passar na mão de um monte de gente não, gente. Você é vaso de honra. Fala isso, irmão, com tristeza. Infelizmente, uma outra pessoa já tocou no meu corpo. Isso tem que dar nojo em nós. Se você fica pensando, né? A fulana era tão gente boa. Se fosse gente boa, você estava com ela até hoje. O Senhor te livrou do mal. A aparência era boa, mas o fruto era morte. Sai fora do laço do diabo. Então seja homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Hoje em dia nós temos isso aí, homens de Deus separa e arruma uma novinha. Cara de 60 anos com uma mulher de 30 anos. Vai dar certo isso, irmãos? Não. Isso é uma tragédia anunciada. Homem nos púlpitos não está sendo cuidado, não está sendo tratado. Que é isso? Igreja não pode aceitar isso, não. Nós aceitamos o irmão, amamos o irmão, mas repudiamos o pecado, detestamos o pecado. O irmão vem, a gente vai cuidar, vai tratar dele. Nós jamais vamos lançar a mão de ninguém. Então lembre-se disso, olha de onde o Senhor nos tirou, irmãos. Olha a vida que nós tínhamos lá atrás, olha o que o Senhor fez na sua vida. Hoje você não deseja essas coisas mais. Você tem repulso a essas coisas em nome de Jesus, amém? Saiu da dor, mas ainda vive o passado. Então, para e pensa. A vida maldita que você já teve, o quanto você já sofreu nessa vida. Você não precisa sofrer isso de novo, não, irmãos. Você não é canela de seco ficar batendo em quina nenhuma, não. Você não está andando aí, ó. Sem ver, não. O Senhor abriu os seus olhos, você sabe da verdade hoje. Então, por amor à sua família, se posicione hoje com o Senhor. O Senhor tem te prosperado, é para você abençoar a sua família. Não é jogar dinheiro lá no mundo, não. Não é gastar sua virtude, sua juventude com o mundo, não. Você está esperando o quê? Ficar velho para vir para a igreja? Talvez você não consiga esse feito. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, não, irmãos. Louvado sejam nossas irmãs aí, ó, que já estão com a idade madura, tem história para contar de Jesus, e pode pegar as irmãs que têm mais tempo aqui, ó, todas elas são fiéis. Você vai ouvir o testemunho dela assim: ah, eu ia para a igreja, meu filho era pequenininho, debaixo de chuva, ia 2 vezes, de manhã escola dominical e à noite culto. Nunca perdi um culto. Pode procurar as irmãs de cabeça branca aí. É as que pinta também, tá? É. Não é só as de cabeça branca, não. Tem as que pinta também. Aleluia. Pode perguntar, irmãos. Olha o que eu estou falando para vocês. São mulheres de oração, mulheres que não desistiu. Ela conta o testemunho e sai lágrimas nos seus olhos. Fala, não é possível que essa irmã passou por tudo isso, está nessa alegria toda. Eu sinto envergonhado. Eu não sofri nada nesse mundo, não, hein? Pega uma irmã dessa aí, irmão. Dia 9, provavelmente nós vamos ter um momento aqui em família. Nós vamos ter uma roda aqui de pergunta, resposta, um momento de comunhão. Vai ser uma bênção. Eu vou anunciar mais para frente isso. Então não perca essa noite, vai ser uma noite inesquecível na sua vida. Você vai ter a oportunidade de ouvir essas coisas, irmãos. Porque a gente lê as histórias aqui de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Isaías, essa turminha, João, Pedro, Tiago. Mas você vai ouvir história de pessoa que está do seu lado aí, que você nem imagina, não, que já passou pela vida, não, mãe. Fala, não é possível, essa irmã está com essa disposição toda. Eu cheguei ontem, já estou cansado. Falei, não, tem que mudar mesmo, mãe. Então, ou seja, saiu da dor, mas ainda revive o passado. E assim nunca avança. Ou seja, porque o passado está te paralisando. Você não quer avançar com o Senhor? Então vamos embora. Terceiro ponto. O maior perigo. Corpo fora, coração preso. Gênesis 19, 26. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aqui está o problema. Ela saiu de Sodoma e houve-se uma desobediência. O que os anjos falou? Não olhe para... Ele não falou, se você olhar para trás, vai virar uma estátua de sal.
Você não sabe o que vai acontecer se você olhar para trás. Vai embora hoje para casa assim, ó. Quero ver se você vai chegar lá inteiro. Agora imagina o mundo espiritual, irmãos, que nós não vemos. Às vezes sentimos. Estátua de sol, ela saiu, mas o coração ficou lá. Ei, tô deixando um monte de amiga para trás, aquelas amigas da fofoca, que te atualizavam do que acontecia no bairro, que falava mal dos irmãos, que falava mal do pastor, da pastora, das irmãs, do grupo de louvor. É esse tipo de pessoa que prende nós emocionalmente, irmão. Porque a nossa carne gosta de ouvir fofoca. Se você pegar nossas crianças, vendo nós conversar, elas já falam assim, fofoca. Fofoca. Só você falar um pouquinho mais baixo. Fofoca. Por quê, irmãos? Isso está comum. Hoje nós temos sites cristãos de fofoca. O cara está lá falando mal do nosso irmão, um cara que teve um legado a vida inteira e caiu. Em vez de estender a mão, está acabando de jogar a pá de cal lá, para acabar com o ministério do cara. Errou, mas vão esticar a mão, vão tirar o cara da profundeza lá, ué. Nós não concordamos com o erro, mas nós amamos os irmãos. Então, irmãos, esse site tem que acabar. Você não vê ninguém fazendo brincadeira com as coisas santas, lá na religião das outras pessoas. No nosso meio, as pessoas fazem piada com tudo, com o santo, com o sagrado, no respeito ao altar, ao santuário de Deus, no respeito à igreja. Precisamos ter reverência, precisamos ter temor do Senhor, ué. Você já viu um católico brincando com um santo? Alguém já viu aí? Não brinca, irmãos. Você já viu as pessoas que servem essas religião afro aí? Você não vê elas brincando com os orixá, com os caboclos, com os guia, com o tranca-rua, com os Zé Pilito. Você não vê eles brincando com isso, imitando eles. Você vê isso? Mas você vê um monte de estão aí, ó, rodando, fingindo que está orando em línguas. Falta de reverência, é vergonha. Para de achar graça nessas coisas. Repreende o irmão que falar isso perto de você, de brincar com essas coisas, irmãos. Isso é santo. Às vezes vai ter um irmão que vai ser tomado pelo Espírito Santo de Deus aí, ele vai rodar do seu lado, não acha graça nisso não. Fala, Deus, me dá essa unção aí, eu quero sentir o que seu irmão está sentindo. Eu desejo as coisas do alto. Ah, é engraçado. É engraçado porque você está na carne. Se você não tivesse na carne, seria algo que desejável. Que a palavra de Deus sabe que nós devemos procurar os melhores dons. Isso é muito sério, irmãos. Você pode, hein, estar na igreja, levantar as suas mãos e até participar do culto, mas ainda está preso ao seu passado. Irmão, tem irmãos que estão tão longe de Deus, o cara fica o tempo inteiro assim, ó, preocupado com o relógio, mas quando está lá na bagunça, quando está no lugar errado, quando está correndo risco, não está nem vendo o horário. Vai ver o horário na hora que está amanhecendo o dia. E lembre-se da pregação de sexta-feira passada da pastora Cátia, daquele jovem que estava sentado na janela. Paulo só estendeu a palavra só até meia-noite. O camarada, caiu lá do terceiro andar e morreu. E aí, onde você está? Você já saiu da janela? Você já teve 2 semanas para você mudar, 15 dias, para você tomar uma decisão. Deus não só quer tirar você daquele lugar, Ele quer tirar o lugar de dentro de você, irmãos. É uma transformação total. Amém? 4º ponto. Quem olha para trás fica paralisado, assim como a mulher de Ló. Ela virou uma estátua. Estátua fala? Estátua mexe? Mas tem mão, tem olhos e não há pó. Não é muito parecido com o Salmo 115? Irmãos, então não se permita tornar-se uma estátua. Você na igreja, abra sua boca, dá glória a Deus, dá aleluia, fala, Deus, eu te amo, o Senhor é o melhor na minha vida. Não seja como uma estátua.
Não fica pensando o que tem que fazer amanhã, no que você passou hoje durante o dia. Para com esse trem. Agora é hora de culto, é hora de palavra, é hora de você glorificar o Senhor. Amém? Então ela parou no meio do caminho. Tem muitas pessoas que começou conosco que parou no meio do caminho, irmãos. Quantas pessoas você conhece que começou com você? Muitas pessoas que te chamou para vir para a igreja e não estão aqui. Eu te garanto que é maior do que o número de pessoas que estão aqui hoje. Hoje nós temos mais pessoas fora das igrejas do que nas igrejas. E ainda tem um agravo. Tem pessoas que estão na igreja e estão fora dela. Então precisamos nos converter em nome de Jesus. Amém? Parou no caminho, não chegou ao destino e ficou no meio da promessa. Qual que é a promessa, irmão? É receber o prêmio da soberana vocação de Deus. Há um prêmio a ser recebido e você vai parar no meio do caminho? Vai ficar olhando para trás por quê? Não tem motivo para isso. Essa é a consequência espiritual. Vida travada, vida paralisada, fé paralisada, crescimento interrompido. É isso que você quer viver? É essa vida mesmo que você quer ter? É uma vida travada em todas as áreas? Não consigo arrumar um namorado para me casar. Não consigo arrumar um namorado para me casar. Não consigo arrumar um trabalho para me estabilizar financeiramente. É essa vida mesmo? Não consigo estabilizar minha saúde. Não consigo fazer uma atividade física. Não consigo ficar com a minha família. É essa vida que você quer levar? Você chegar aos seus 50, 60, 70 e falar assim, não vi meu filho crescer, não vi meu neto crescer, porque estava sendo escravizado. É essa vida mesmo? É isso que está falando aqui, irmãos. Então nós precisamos tomar uma decisão. Crescimento interrompido. Qual que é o problema de não crescer? Que qualquer coisinha a pessoa faz pirraça. Cruza os bracinhos, não vou fazer mais não. Ignora aquilo que o Senhor te chamou para você fazer. Você abre mão dos seus dons. Você deixa o seu irmão do lado aí, ó, na mão. O cara está contando com você, você não vem, não dá satisfação. Então se posicione do lado do Senhor, irmão. Porque o negócio não é bom, não. Tem gente que parou. E por que parou? Olha só. Por causa de um trauma, por causa de uma mágoa, por causa de um erro antigo. Mas Deus está te dizendo hoje, você não pode parar no meio do caminho. Então esquece esse negócio de trauma, de mágoa e de erro antigo. O Senhor já te perdoou. Assim como o Senhor te perdoa, perdoa quem te ofendeu, ué. Quantas pessoas já me ofendeu? Quantas pessoas falam mal de mim, irmão? Entra no ouvido e sai no outro. Não estou preocupado com isso. Pode falar. Mas uma coisa vão ter que fazer. Vão ter que olhar Deus me honrando todos os dias. Falar, não tem jeito mesmo não. Principalmente os macumbeiros. Vocês conhecem os macumbeiros que fazem macumba para mim? Fala para fazer mais, que está muito fraca a macumba deles. Os irmãos ficam assim, misericórdia, eu vou ter que orar agora dobrado para o bispo. Para você dobrar o seu joelho e orar para minha vida mesmo. Essa guerra é sua também. Estou sozinho nisso. As heroínas da fé estão aí comigo. Os homens de Deus estão comigo. Jesus está conosco. Então que o diabo levante para cair. Que eu estou precisando de mais bênção. O céu continue aberto sobre a nossa vida. Amém? Irmão, sabe por que eu passo por tudo isso? Para você não ter que passar. Para que isso não venha sobre a sua vida. Pode ficar tranquilo. Eu falei na sexta-feira, se você não tiver fé, pode usar da minha. Deixa que o diabo eu agarro no chifre dele e arranco ele em nome de Jesus. Pode ficar tranquilo, não tem medo dele não. Depois que eu aprendi da eficácia do sangue de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, não tem para ele. A sua família, em nome de Jesus, é mais que vencedora. Agora eu estou estendendo a bênção não só na sua vida, mas na sua família. Toma posse. Então, ou seja, Deus está falando conosco, não pode parar no meio do caminho. Amém? Quinto ponto. São só 30. Fala, misericórdia. Não é isso tudo não, tá, irmãos? Deus tem um futuro, mas não para quem vive no passado. Aí, irmãos, agora é hora de nós decidirmos. Você quer o futuro que Deus tem para você? Ou você quer permanecer no passado, com essa vida medíocre? A palavra é feia, mas medíocre quer dizer o quê? Mediano, tá? Tá na média ali, ó.
é uma pessoa que trabalha, que paga as contas em dia, paga os boletos em dia. Isso é sobreviver. Eu quero profetizar na sua vida, nessa noite, que a dificuldade que você vai ter é de escolher o carro que você vai comprar, é a viagem que você vai fazer, é para onde você vai fazer, é onde você vai investir o dinheiro que você tem. É isso que eu quero para a sua vida, é isso que Deus tem para cada um de nós. Não é ficar preocupado, amanhã está vencendo um boleto, onde eu vou arrumar dinheiro? Não é isso não, irmão. Deus tem muito mais para dar para nós, amém? Então, ó, Ló continuou, ele ficou. Um avançou, o outro parou. Então, o marido e a mulher aí, ó, caminhem junto, irmãos. Faça tudo em oração. Vai fazer um negócio, chama a esposa, vem cá, vamos orar em favor disso aqui, vamos ver se é da vontade de Deus. Deixa Deus responder. Não sejam ansiosos. A palavra de Deus fala que nós não andamos ansiosos por coisa alguma. Deixa que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Se eu parar e a minha esposa me perder, que graça vai ter a vida dela? Se ela parar, se eu parar, se ela parar e eu continuar, que graça vai ter a minha vida? E pior, que graça, que futuro vai ter o meu filho? Olhar e falar assim, eu tenho uma família toda destruída, porque o meu pai não foi homem de Deus, porque a minha mulher não foi uma mulher sábia, minha mãe não foi uma mulher sábia que edifica a casa. Eles não deram testemunho que a palavra fala. Olha a responsabilidade que pesa sobre nós, irmãos, como pais. Então precisamos refletir sobre isso. O destino não é para quem começa, é para quem continua. Ser o quê? Perseverante, resiliente. Caiu, levanta e anda. Caiu, levanta, bata a poeira, arrependa e continua andando. Você não está sozinho, você tem os irmãos, você tem nós. Você tem o Senhor. Então não tem negócio de ficar caído, não. Caído é só quem quiser. E para nós concluirmos, irmãos. Jesus deixou um alerta poderoso. Lá em Lucas 17:32, fala assim, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que o Senhor falou isso? Lá em Lucas, irmãos. Olha quantos anos se passaram. E por que ele está falando conosco isso hoje? Aí eu quero ir um pouco além disso aqui. Olha para as pessoas que nós andávamos outrora, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Irmãos, quando eu vou no meu antigo bairro, quando eu passo, eu vejo lá os meus ex-amigos. Eu chego em casa entristecido. Foram pessoas que eu levei para a igreja, mas parou no meio do caminho. Foram pessoas que nós pregamos o evangelho e parou no meio do caminho. Estão com a vida totalmente destruída. Naquela época não tinha crack. Hoje eles estão jogados no crack. Você chega lá, nem dente o cara tem mais. Então precisamos refletir sobre essas coisas. Se Jesus não tivesse me tirado de lá, eu estaria pior do que eles ou morto. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor. Puxa na sua mente aí as pessoas que andavam com você outrora. Não é só uma história, é um aviso para nós hoje. Então o que você está ouvindo aqui não é uma história, é um aviso. Deus está te avisando, está me avisando, está nos avisando. Então posiciona, amém? Hoje Deus está falando com pessoas aqui, ó, comigo e com você. Pessoas que precisam sair de Sodoma. Pessoas que Deus já tirou, mas ainda estão olhando para trás. Pessoas que estão paralisadas espiritualmente. Estão mortas, frias. Então quem ministra aqui, cuidado com como você está falando. Ah, Deus, aviva a tua igreja. A igreja é avivada. Tem irmãos que estão mortos. Tem irmãos que estão frios, mas a igreja é viva. A igreja está pegando fogo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós mudamos, Jesus não. Então guarde isso aí no seu coração. Ó. Pessoas que estão paralisadas espiritualmente, pessoas que estão abrindo mão dos seus dons. Ah, não quero fazer isso mais não quero servir de diaconato não. Ah, não quero fazer isso, não quero tocar, não quero cantar, não quero pregar. É isso mesmo que você está falando para Deus? Você tem certeza? Você tem certeza mesmo que é isso que você está falando para Deus? Com as suas atitudes? Posiciona-se. Coloca-se diante de Deus. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você ainda não conseguiu deixar? Para onde você ainda está olhando? São essas duas perguntas que eu quero que você reflita quando você chegar em casa. Vai fazer o seu devocional com Deus? Faça essas perguntas. O que está me impedindo? O que está fazendo eu olhar para trás?
E ore a Deus para arrancar isso, irmãos. Vamos viver uma vida na presença de Deus, uma vida com Deus, amém? Então eu quero falar 3 frases aqui de forma profética. Se você quiser repetir, você repita aí. Eu não vou pedir para ninguém repetir nada, não. Que fica chato. Repete comigo. Não. Isso é entre você e Deus. Eu não tenho poder nenhum, não. Eu só prego aquilo que Deus manda. E você obedece se você quiser. Se você quiser ter uma família abençoada. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Então eu vou falar, se você quiser repetir, você repete. Vai repetir. Se não quiser, fica tranquilo. Se quiser repetir no seu coração, fique tranquilo. Isso é entre você e Deus, não é comigo. Não é com o irmão que está do lado. Mas conselho de irmão, conselho de pastor. Repita. Amém? Então vamos lá. Hoje é dia de romper com o passado. Hoje é dia de parar de olhar para trás. E hoje é dia de viver no novo com Deus. Aleluia, Deus nos dê essa graça em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Receba toda honra, todo louvor, toda glória para ti. Nós somos teus servos, queremos viver o que há de melhor nessa terra. Em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé e deixa eu orar em favor da sua vida. Aleluia, agora é a hora de você falar com Deus aí, ó. Se você está paralisado, se está olhando para trás, se você precisa de uma mudança, Deus tem o melhor para você. Vamos orar. Feche seus olhos e abra sua boca. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Que essa palavra realmente venha mudar a nossa vida. Venha nos transformar, Senhor. Que nada venha nos paralisar. Que nada venha nos fazer olhar para trás. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos permanecer no passado, Deus. Queremos avançar, não queremos parar no meio do caminho, Senhor. Conta conosco. Nós somos aqueles que o Senhor chamou como uma geração forte. E aqui nós estamos, Senhor. Abra o céu sobre a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. E renova a nossa fé em nome de Jesus. Pai, ativa os nossos dons para que possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para ser cumprido. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.